Boa noite, irmãos. Que belo louvor. Os instrumentos realmente não fizeram falta. Usaram muito bem a voz. Assim como estamos, vamos curvar a nossa fronte para falarmos com Deus. Nosso bondoso Deus e amado Pai, queremos nesse momento, uma vez mais, rogar por sua permanência aqui em nosso meio, que o seu Santo Espírito possa ter plena liberdade de atuar não só no espaço físico, mas também nas recâmaras de nossa alma. Que o Senhor possa falar as nossas necessidades nesta noite e que a sua palavra possa ser exaltada e o homem diminuído. Te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos começar uma jornada hoje, estudando assuntos pertinentes aos dias em que vivemos, os últimos clamores de Daniel e Apocalipse. Como o pastor mencionou, nós vamos ter 4 palestrantes, já estão todos aqui, um deles serei eu. Depois vamos ter o Dr. Hilton ali atrás também, não sei se todos conhecem ele podem olhar, ele está em pé ali no cantinho. O irmão Leonardo Amaral, que está ali atrás, ali fora, que chegou já também, e o pastor Benjamin, que estava aqui à frente. Eu espero que aquilo que pesquisamos, estudamos, possa ser um alimento sólido e genuíno para cada um que está aqui presente. À guisa de introdução, eu gostaria de tocar um tema com vocês, com o intuito de nos levar a enxergar aquilo que nós vamos estudar, talvez com um aspecto um pouco mais sério. E quando digo que nós vamos estudar, não hoje, que vamos estudar ao longo do congresso. Serão várias palestras, muitos temas relevantes vão ser abordados aqui. E não vai ter muita utilidade, talvez, eu entender quão próximo estamos do fim, se eu não estiver com disposição ou força moral suficiente para seguir aquilo que está sendo falado. Obrigado, meu amigo. Uma informação, ela é importante quando nós colocamos aquilo em prática. Uma informação que entra e não repercute no nosso coração, nos levando a mudanças, é só uma informação que você pode obter em qualquer lugar. É por isso que eu gostaria de introduzir este congresso falando sobre a importância da decisão. Quando nós tomamos uma decisão, quando Deus impulsiona o nosso coração a tomar uma decisão, coisas grandiosas podem acontecer e acontecem. Irmãos, o poder de uma decisão é algo que pode mover os céus e a terra. Nas Escrituras temos exemplos de homens que tomaram decisões maiúsculas, robustas, e o resultado, não só na sociedade contemporânea, onde esta pessoa viveu, mas transbordando para os nossos dias, são testemunhos indeléveis de alguém que andava com Deus. Por exemplo, quando Lutero ainda estudava direito, lhe veio a convicção de que ele deveria mudar de ramo profissional. Deixar o ramo jurídico e aderir ao ramo religioso. Para ele, com certeza, não foi uma decisão fácil, porque ele amava o direito. O seu pai, como diz o Grande Conflito, na página 171, trabalhava nas minas a fim de dar a ele uma educação privilegiada, mas Lutero tomou a decisão de mudar completamente o rumo da sua vida. Ele decidiu servir a Deus. E até hoje, milhares de crentes oram em templos influenciados por aquilo que foi a Reforma Protestante. E eu me recordo quando em 1521, abril de 1521, enquanto se agitava todo o cenário ali para a dieta de Worms, as pessoas diziam para Lutero: se você for a esta dieta, você vai ser morto, Lutero. Eles vão te queimar, igual fizeram com John Hus. E por um momento Lutero pensou:
é provável que isso aconteça. E quem sabe ele até titubeou em tomar a decisão de ir até aquela cidade para poder ali defender a sua fé. Mas uma vez mais, Lutero decidiu que, ainda que ele morresse em Worms, ele preferiria ir até aquela cidade, mesmo com risco de vida. Na página 152 do Grande Conflito, o último parágrafo diz assim: Lutero escondeu-se atrás do homem Cristo Jesus e não fazia caso de sua condição perigosa e nem se fazia centro de que as pessoas fossem ali e ele se vitimizar. E eles diziam: se você for a Worms, eles vão te queimar. E na página 153 segue dizendo: e Lutero respondia: ainda que se acenda uma fogueira de Wittenberg ao Worms, cujas chamas atinjam os céus, eu caminharia sobre essa fogueira, compareceria naquela dieta, entraria na boca daquele hipopótamo, quebraria todos os seus dentes, proclamando o nome do Senhor Jesus Cristo. E ele segue dizendo na mesma página: ainda que cada telha da cidade de Worms fosse um demônio, ainda assim ali eu entraria. E eu pesquisei, e naquela época, aproximadamente 4.000 telhas existiam naquela cidade. Então, ainda que se tivesse 4 milhões de telhas, ainda que se tivesse 4 milhões de demônios, ainda assim ele entraria ali. História da Redenção 349, a senhora White diz: ali estava Lutero, um homem que não temia nem a face de homens e nem a face de demônios. Quando nós tomamos uma decisão consciente, madura, séria, isso a nível neural mexe com a nossa mente. Uma decisão tem poder de recriar caminhos neurais na nossa mente. Não é simplesmente uma coisa emocional. Chega a ser fisiológico, porque isso vai mudar os seus padrões de pensamento. Quando a gente olha para as Escrituras, nós vamos encontrar pessoas tomando decisões extraordinárias. José tornando-se um símbolo de castidade. Daniel tornando-se um símbolo de temperança. Paulo tornando-se um símbolo de serviço abnegado. E João Batista, que é o acúmulo dos três. Olhem comigo aí Gênesis capítulo 39. Gênesis capítulo 39. Hoje eu vou ser o mais breve possível, porque todos chegaram de viagem, para que vocês possam descansar mais cedo. Mas espero que vocês possam descansar meditando em uma boa palavra. Gênesis 39, versículo 9 diz: ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és tua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra o meu Deus? Esta foi a resposta de José diante de um convite tentador. Segundo Gênesis 37, verso 2, José tinha 17 anos. Nesta idade, ainda mimado, ainda infantil, ainda não convertido, ele foi vendido para o Egito como escravo. A senhora White relata, mencionando a história de José, que ser escravo naquela época, e se é que a época foi favorável, mas ela fala, naquela época ser escravo era para se temer muito mais do que uma cruel morte, porque era terrível ser escravo naquela época. E José agora depara-se na situação de estar dentro de uma gaiola como um animal, foi vendido como escravo, sem dó nem piedade dos seus irmãos, e começa então uma longa viagem para o Egito. A senhora White, no Patriarcas e Profetas, na página 212, diz que José, quando se viu naquela situação, entendendo que seria um escravo, diz que ele se entregou à loucura e o pesar, incontidos. Não sei, talvez ele segurou a grade, balançou, gritou, chorou, esperneou, não sei o que ele fez. Mas ela diz que ele se entregou à loucura e um pesar incontido. E chorava, 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 chorava. E aquela
carruagem prosseguia a sua jornada. E em certo momento José divisa ao longe e vê uma montanha. E ele sabe que no sopé daquela montanha, na base daquela montanha, estava o acampamento do seu pai. E naquele momento José entra em um estado de loucura, porque ele sabia que nunca mais viria o seu pai, nunca mais estaria naquele lar terno que ele sempre viveu e seria agora um escravo em terra alheia. E ela diz que ali, naquele momento, dentro daquela gaiola, na página 203 do Patriarcas e Profetas, ela diz que ali, José ajoelha-se e entrega completamente a sua vida. E diz assim, José tomou a decisão de ser fiel a Deus, independentemente das circunstâncias. E ela diz que a decisão que José tomou foi tão forte que ela diz que José começou a tremer de tão resoluta que foi a sua decisão. Uma decisão madura, consciente. Ele sabia o que enfrentaria e por isso ele sabia que tipo de caráter ele deveria ter. E ela segue dizendo na mesma página que naquele momento José tomou uma decisão que se poderia levar uma vida inteira para tomar. Uma decisão de algumas horas. Uma decisão de 1 minuto mudou todo o padrão de pensamento de José. Ainda nesta página ela diz, em questão de minutos, José deixou de ser mimado, um homem frágil, um homem sentimental e sensível, e se tornou um homem ponderado, corajoso e senhor de si. Tudo isso a um passo de uma decisão. José chega no Egito, foi vendido para Potifar. E na casa de Potifar, José permanece dos 17 anos aos 28 anos. 11 anos naquela casa. E o texto diz que todos os dias a mulher de Potifar dizia, José, deita comigo. José, deita comigo. José, deita comigo. Ele passou por toda uma parte crítica na vida de um jovem adolescente caminhando para uma vida mais adulta e sempre das suas palavras saía, como eu faria tal coisa contra o meu Deus e contra o meu Senhor. Poder de uma decisão. Durante 11 anos, José foi ali assediado. E interessante que na página 215 do Patriarcas, a senhora White fala que a mulher de Potifar iria fazer uma última investida contra José. Haviam se passado 11 anos. E desta vez ela estava determinada a alcançar os seus objetivos. E diz ali na página 215 que todos os anjos do céu pararam para olhar o que José ia fazer. Naquele momento, José tornou-se palco do universo, porque eles viram a movimentação naquela casa e a intenção da mulher de Potifar de lutar pela última vez, mas agora com planos definidos para levar aquele servo de Deus à queda. Depois de 11 anos a rocha sendo martelada, ela pensou, hoje eu vou conseguir. E ali diz que os anjos celestiais pararam para ver qual seria a atitude de José. E na página 217 diz que ela chegou então, se apresentou a José e falou, José, deita comigo. Dessa vez você vai ter que deitar. E ele não quis deitar com ela. E ela então tomou a sua roupa. E ali naquele momento que ela toma a sua roupa, a senhora White diz assim, na mente de José foram pintados 2 quadros. E ela descreve os 2 quadros. Ela fala, no primeiro quadro estava escrito, prazeres, recompensas, deleites, encobrimentos, se ele aceitasse a proposta. No outro quadro estava escrito, prisão, sofrimento, tortura e possivelmente a morte, se ele rejeitasse aquela proposta. Irmãos, ele rejeitou a proposta. Ele preferiu correr todos os riscos que correu, sofrer tudo que sofreu, pois o livro do Salmo diz que ele foi torturado naquela prisão, mas ele tomou a decisão de ser fiel a Deus. Aquela decisão que ele tomou lá atrás, com 17 anos, ainda tinha total vigência e vigor na mente de José, 11 anos depois.
Nós precisamos, na nossa vida, começar a tomar decisões. Muitas vezes, a procrastinação, ficar pleiteando conosco mesmo, é igual a dieta do gordo, sempre começa na segunda, sempre começa na segunda, sempre começa na segunda. Com Deus não funciona assim. Com Deus é assim, veio a luz, eu diante de Deus, pelo poder do Espírito Santo, tomo a decisão e aquilo que eu fazia fica no passado. Isso é decisão. Decisão não é procrastinação. Decisão não é uma mudança em parcelas. Decisão é mudança, é contorno, é retorno. E foi isso que José fez naquele momento dentro daquela gaiola. Ele decidiu ser fiel a Deus, ainda que ele tivesse que morrer, pagar com a própria vida. José tornou-se um símbolo de castidade. Porque eu gostaria de conhecer um jovem que teve essa experiência por 11 anos, 10 mais 1, ser assediado por uma mulher que certamente era uma mulher bonita. O Potifar era um eunuco, então ele não tinha acesso à sua esposa, ele a tinha por status. E durante 11 anos, José suportou a prova da tentação, que para o sexo masculino tem se demonstrado algo tão forte. Mas em José nós temos esperança, especialmente para os homens, de que nós não precisamos ceder a estas tentações. Eu tenho um rapaz, um conhecido, e ele era até casado e tudo. Ele foi fazer um trabalho missionário e levou uma irmã. A gente conhecia também a irmã, a gente sabia que a relação deles era uma relação de irmão e irmã, sabe? Uma coisa muito sadia. Foram fazer o trabalho missionário em tal lugar, o marido da mulher não foi, por algum motivo a esposa estava viajando. E voltando, o carro deu problema, ficaram um tempo esperando até chegar o socorro. E até então a gente, por A mais B, sabia que aquele casal de amigos, eram 2 casais de amigos, realmente não tinha nada, mas por um momento ali, por um descuido, acabaram caindo em adultério. Eu pergunto, irmãos, esse homem já tinha caído há muito tempo. Imagina só, se expusesse esse homem a 11 anos de tentação, como foi José, ia cair na primeira oportunidade com justificativo. Olha, eu sou escravo, ela é minha dona, então não tem o que fazer. Ela pode ter acesso a mim a hora que quiser. Mas José nos dá evidência suficiente para termos poder nas Escrituras que, seja jovem, seja mais velho, em Cristo há poder para a vitória. Em Cristo há poder para vencer até aquilo que tem sido talvez uma das maiores devastações na sociedade hoje, que é a questão da falta de continência moral. José se torna um símbolo de castidade. Mas quando a gente avança um pouco para o livro de Daniel, eu quero ilustrar aqui, pensar a história de Daniel para vocês, porque é um jovem também que tem muito a nos ensinar. Daniel, capítulo 1, versículo 8. Daniel 1, 8, diz assim: E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Daniel fez o quê? Propôs. Irmãos, vale lembrar que neste momento, Daniel também era um escravo, em terra alheia, numa nação pagã, uma nação poderosa. O fato de recusar participar da mesa do rei implicaria em morte certa. E ele poderia ter pensado: o que tem de mais eu comer um pedaço dessa comida aqui, um pouquinho de carne, as uvas? Afinal, eu sou um escravo nessa nação, eu não tenho muito o que fazer. Mas Daniel discerniu aquele cenário. E o texto diz que ele propôs, ou ele decidiu no seu coração, não se contaminar com as iguarias do rei. Daniel tinha acabado de chegar da sua pátria. Isaías 39 vai falar sobre esse momento. Inclusive, Isaías 39 vai falar também que esses jovens que seriam levados para a Babilônia seriam castrados, sofrer uma violência absurda.
E Daniel ainda era muito jovem. Testemunhos para a Igreja, volume 4, na página 570, diz: Daniel tinha 18 anos quando foi levado para servir em Babilônia. Ele havia passado 3 anos estudando, então 18 menos 3, 15 anos. E Cristo Triunfante 172, a senhora White diz assim: Daniel era senão um menino quando foi para a Babilônia, não tendo mais do que 15 anos. Com 15 anos, Daniel tomou a decisão de ser fiel a Deus naquele país pagão. Ainda que para isso ele tivesse que perder a própria vida. A senhora White diz aqui, em outro lugar: um sagrado dever que sobre nós recai é o de manter o corpo em estado tal que nos permita ter até o nosso hálito puro. Conselho sobre regime alimentar 101, olha só. É um sagrado dever que recai sobre nós, o de manter o nosso corpo em estado tal que nos permita ter até o hálito puro. Então, até ter o hálito puro é uma insígnia daqueles que tomam a decisão de cumprir plenamente a vontade de Deus. Ok, agora olha o que diz, refletindo a Cristo 133. A postura de Daniel era ereta, não era encurvado, comprimindo os pulmões. A postura de Daniel era ereta. O passo de Daniel era firme e elegante. Ele não andava desconjuntado. O texto diz que o passo dele era firme e elegante. O semblante de Daniel era sereno, demonstrando que o sangue dele era puro. Os seus sentidos eram imperturbados e o hálito de Daniel era puro. Irmãos, Daniel era um homem tão santo que até o hálito dele era puro. Não se tem muita dificuldade nos textos para falarmos sobre santidade. Esse homem cuidava da sua saúde e dos outros aspectos nos mínimos detalhes. Tem um outro texto que ela diz assim, que Daniel era tão meticuloso que até na hora de falar, ele escolhia as melhores palavras que expressariam melhor o pensamento que ele queria transmitir. E Temperança 272 diz: a história de Daniel foi registrada nas páginas inspiradas para aqueles que viveriam nos últimos dias. Então, para quem foi registrada a história de Daniel? Para nós que vivemos nos últimos dias. Uma decisão. 15 anos. Com todo respeito aos jovens de 15 anos hoje. Porque eu sei que muitas vezes um jovem de 15 anos hoje não consegue decidir nem parar de olhar para um telefone, mas eu também sei que grande parte desse pecado bate na porta de outra pessoa que não deles. Papai e mamãe. Porque se Daniel deu o eloquente testemunho que deu, é porque quando nós vamos pulsar as gênesis da história de Daniel, houve uma grande reforma a partir de 622, ele nasceria em 620, Daniel nasceu em meio a uma grande reforma, os pais foram reformados e educaram Daniel nos princípios da palavra do Senhor. De maneira que ele cresceu sendo um jovem temente a Deus. E com 15 anos ele colocou uma nação pagã no bolso. O terceiro exemplo, agora de serviço abnegado. Olha em Gálatas capítulo 1 comigo. Gálatas 1, versículo 16. Revelar seu filho em mim, para que pregasse entre os gentios. Imediatamente atendi, e não consultei nem a carne, e não consultei nem o sangue. Aqui, Paulo está falando sobre Atos 9. Paulo está falando sobre o seu chamado. E Paulo diz que quando o seu chamado veio a caminho de Damasco, quando o domador de touros jogou esse touro bravo no chão, e ele levanta então adestrado, ele diz que ele não consultou nem a carne e nem ao sangue. Simplesmente disse, segundo Atos 9, Senhor, o que queres que eu faça?
Foram as palavras que saíram da boca de Paulo. Senhor, o que queres que eu faça? 6 palavrinhas. E Paulo se tornaria um dos grandes líderes do cristianismo depois de Jesus. A senhora White diz no comentário bíblico, volume 7, na página 1023, ela diz assim: Paulo alcançou a perfeita estatura que o homem pode alcançar em Cristo Jesus. Numa review de 1892, ela diz assim: de todos os nomes dados nas Escrituras, nenhum brilhará mais naquele grande dia do que o nome do apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. Poder de quê? De uma decisão. Irmãos, a procrastinação tem sido um pecado recorrente na história do povo de Deus. E a procrastinação tem impedido que muitos de nós sejamos instrumentos mais afiados na obra de Deus. Um soldado que procrastina, aqui tem pessoas que já foram envolvidos com a polícia e exército, um soldado que procrastina, que vai para a guerra e esquece a arma, que não olha se tem munição, é um soldado que não tem serventia, não tem valor, porque ele vai comprometer todo o grupo. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós vamos encontrar exemplos de pessoas que foram proeminentes, tendo papéis preponderantes na obra de Deus, mas que eram pessoas de imediata decisão. Deus falava, a pessoa fazia. Deus falava, o soldado ouvia. E eu acredito que os dias que passarmos aqui estudando juntos, vamos clamar ao Senhor por esta força de tomar a decisão. Eu não sei quais aspectos da vida particular que cada um que tem aqui ainda enfrenta, talvez pecados acariciados, talvez fragilidades de caráter, qualquer coisa desta natureza que cada um deveria conhecer muito bem quais são seus pecados ou fraquezas, eu não sei. Mas vamos colocar tudo isso no altar de Jesus. Um povo decidido, um povo determinado, um povo que toma a decisão de fazer a vontade de Deus, é um povo que Deus pode usar. Porque quando a gente olha para o passado, nações inteiras ali, em vários momentos da nação de Israel, Deus usava 1, 2, e que tinha que arrastar aquele montão de gente, trazendo uma sobrecarga desnecessária sobre os líderes da época, porque o povo era um povo procrastinador, não tinha poder moral para se tomar decisões. É muito arriscado, irmãos, nós ficarmos tomando decisões às prestações. Se a mulher descobre que o marido está vivendo, seu marido está vivendo uma relação extraconjugal, ela não vai falar assim: querido, faz o seguinte, já que você está nessa vida, encontra com ela uma vez por semana, um mês, depois uma vez a cada 15 dias, depois uma vez por mês, até zerar. Não vai ser assim. A resposta vai ser o quê? Se você for perdoar, abandona, corta, nunca mais. Não é assim? E ao contrário também. Com Deus não deve ser diferente. A palavra diz assim: sim, sim, não, não. Essa é a palavra de Jesus. É por isso que José foi um símbolo de castidade. Ele decidiu com 17 anos lá dentro de uma gaiola, num momento de grande dor, num momento de grande desespero, num momento de perda até da própria identidade. E ele decidiu ser fiel a Deus. Daniel perdeu a sua nação, perdeu a sua família, perdeu a sua identidade, mas não perdeu a sua identidade espiritual. Decidiu também não se contaminar. Um símbolo de temperança. Paulo renunciou a tudo, porque ele mesmo dizia que se alguém pudesse se orgulhar de títulos e de
diplomas e de prestígio e de louvor da sociedade, ele era o principal. Mas ele falou, eu considerei isso lá em Atos 9, no ano 35, quando eu fui chamado, eu considerei isso lixo, escória. Isso nunca mais teve participação no meu coração. Decisão. Decisão é o que nós precisamos. No exército de Deus, o Senhor não aceitará homens e mulheres que sejam frouxos. Homens e mulheres que sejam flexíveis, igual um bambu. Porque a palavra diz que nós deveríamos ser como o aço. Inamovíveis. E é isso que esses homens foram. João Batista, o próprio Jesus disse, quem vocês vieram ver? Uma cana abalada pelo vento? Mateus 11. Eu vos digo que ele não é uma cana abalada pelo vento. Na verdade, dos nascidos de mulher, ele é o maior. Irmãos, João Batista também tomou uma decisão de servir a Deus, de ser o precursor. E viveu em conformidade com esse chamado. Ele vivia nas montanhas, ele vivia nos desertos. E o Desejado 101 diz que ele desenvolveu tanto as suas percepções espirituais, que o Desejado, página 101, que está aqui, um texto fabuloso, ela fala que ele pressentia a chegada de Satanás. Ou seja, quando Satanás estava no ambiente, Satanás está por aqui. E ele resistia ao ataque, ele resistia à tentação. Tamanha era a percepção espiritual desse homem. Ela diz aqui ainda, em outro lugar, João Batista encontrou no deserto a sua escola, sua casa e sua igreja. Desejado 102. Ele encontrou no deserto a sua escola, sua casa e sua igreja. Testemunhos 4, 108, ela diz assim, era João Batista homem cheio do Espírito Santo, desde jovem, e se existiu alguém capaz de permanecer insensível a qualquer tipo de influência, foi ele. Ele era insensível a qualquer tipo de influência. Foi por certo, certamente seria ele. Todavia não se aventurou a confiar nas suas próprias forças. O que ele fez? Então tomou a decisão de separar-se dos seus parentes e amigos, a fim de que os laços familiares não viessem a se demonstrar alguma pedra de tropeço. Então, voluntariamente, João Batista se afastou dos seus amigos e dos seus familiares, querendo permanecer completo nessa obra. Ela diz em outro lugar, o que tornou João Batista tão grande? Conselhos para pais, professores, estudantes, 445. O que tornou João Batista tão grande? Ela responde, ele cerrou sua mente aos costumes e ensinamentos e tradições da sua época e abriu a sua mente somente às verdades vindas do céu. Ele não ficava ouvindo tanta poluição, tanto lixo. E aí ela fala em outro lugar, não deveríamos nós aprender do exemplo de João Batista? Ela diz no Desejado 101 ainda, preparando o caminho para o primeiro advento de Cristo, João Batista representa aqueles que estarão vivendo nos últimos dias. Representa aqueles que estarão vivendo hoje. Ele nos representa. E no Desejado 224, a senhora White diz assim, quando João Batista começou o seu ministério e fez o seu primeiro sermão e disse, é vindo o reino de Deus, ela diz, Satanás temeu pela existência do seu reino. O sermão de um homem. O sermão de um homem. Como Lutero, o grande conflito na página 155, a senhora White fala assim,
Roma descia do trono e a voz de um único monge determinava esta humilhação. 224 desejado. Quando João Batista anunciou, eis que é vindo o reino de Deus, Satanás temeu pela existência do seu reino. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 321, diz assim: a nossa mensagem precisa ser mais forte e direta do que foi a de João Batista. Só que a de João Batista fez o inferno tremer. E a nossa? Eu trabalho muito na África. E lá o espiritismo é muito forte. E eu já ouvi muitas histórias. E da última vez que eu estive lá, me contaram a história de um pastor que foi orar por uma pessoa que estava possessa. E quando ele chegou na casa dessa pessoa, uma pessoa possuída, o demônio que estava no corpo daquela pessoa olhou para ele, mas caiu na gargalhada de uma maneira, mas riu, apontou o dedo para ele, falou quem era ele para poder estar ali, humilhou aquele homem, ele baixou a cabeça, entrou no carro e foi embora. Irmãos, muitas vezes a nossa vida, ao invés de fazer Satanás tremer, faz ele dar gargalhada. Quantas vezes o que nós falamos aqui como pregador, ou quantas vezes aquilo que somos, até como ouvinte, aqui dentro de um ambiente público, não reflete em nada aquilo que somos em casa, aquilo que somos na nossa vida particular. Existe uma divergência entre ser e falar. E vale dizer que aquilo que somos diz muito mais a respeito de nós mesmos do que aquilo que afirmamos ser. Se referindo a Daniel, a senhora White diz assim: Daniel tinha uma vida íntegra. O que ele fazia em secreto na sua câmara, no seu quarto, ele o faria também em público. E agora eu gostaria que cada um pensasse nesse momento. Tudo o que acontece na minha vida privada, tudo o que acontece na minha vida privada, poderia estar sendo passado num telão? Eu quero que cada um pense nisso. Reflita nisso nesse momento comigo. Tudo o que acontece na minha vida privada poderia ser passado num telão? Tudo o que passa na minha mente, tudo o que passa na minha mente, poderia ser reproduzido na tela de um computador aqui em cima, sem que as pessoas se chocassem? Irmãos, precisamos em Deus tomar uma decisão de ser fiéis, custe o que custar. Às vezes nós pensamos, o fim se aproxima, as coisas estão acontecendo, as cadeias proféticas estão concluindo-se, estão se entrelaçando, e isso é um fato. E devemos estudar isso sim. Mas nós também deveríamos refletir. Estou eu pronto para poder estar de pé nessa tempestade que está vindo? Jeremias 12. Se vocês se fadigam com aquelas pessoas que vêm a pé, como é que vocês vão fazer com os cavalos e a enchente do Jordão? Deus precisa levantar um exército, irmãos. Um exército disciplinado de verdade. Um exército que sabe, se tem que levantar 5 da manhã para orar, levanta 5 da manhã para orar. Se sabe que vai sair 6 horas, não dorme até 5h50 e sai sem orar de casa. Sair de casa sem orar é equivalente a um soldado ir para a guerra sem sua arma. Ele vai ser uma vítima vulnerável durante todo aquele dia. Ele pode ser alvejado.
Quando nós olhamos para a experiência das pessoas do passado, nós vamos ver que eles eram prontos em decisão. Quando Deus pediu que Abraão matasse o seu filho, enquanto ele agia, ele argumentava, mas ele agia. Ele não argumentou para depois agir, não. Ele caminhava falando, Senhor, pelo amor de Deus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia. Muda, o fardo está muito pesado, mas estava caminhando. Ele estava indo. Ele não postergou, ele falou assim, eu vou deixar para semana que vem, porque talvez semana que vem o camelo está mais gordo, vai aguentar viajar, é tempo, quem sabe Deus desistir dessa ideia. Não, no dia seguinte ele montou no camelo e foi embora. Decisão. Decisão. Precisamos pedir a Deus forças para tomarmos decisões que sejam consistentes, maduras, sérias. De romper com as ligaduras que ainda talvez nos prendem a esse mundo, seja ao que for. Deus não pode aceitar como soldados pessoas frouxas, pessoas que não vão ter forças para poder enfrentar o que vem aí pela frente. José foi tentado naquilo que muitos de nós somos tentados, na parte da sexualidade, foi vitorioso. Daniel foi tentado naquilo que muitas vezes somos tentados também, na parte da temperança, foi vitorioso. Paulo foi tentado naquilo que muitas vezes nós também somos tentados. Eu vou devotar a minha vida a te servir? Vou largar a minha carreira? Vou largar o meu emprego? Vou largar a minha faculdade? Vou largar isso? Vou largar aquilo? Não. Ele não fez essa conta, porque essa conta não fecha. Se começarmos a fazer conta diante dos apelos do Espírito Santo, a gente nunca aceita. Serviço abnegado. Ele esteve pronto a aceitar e aceitou. E João Batista foi a convergência desses três: casto, temperante e serviço abnegado. E ele é a representação da última geração, a nossa representação. Eu não sei qual é a luta que cada um de vocês tem. Eu não sei qual a atadura, ou a intensidade, ou a força da atadura de cada um aqui, que o prende, muitas vezes, a uma bigorna. Mas uma coisa eu sei. Há poder na cruz para rompermos com todas as ligaduras que nos prendem nesse mundo. Que este congresso seja um congresso de decisões na vida de cada um aqui. Que esse congresso seja um congresso para reconciliações. Aqui tem muitos casais. Pode ser que existam casais aqui enfrentando crises, dificuldades, problemas. Decidam deixar isso para trás. Talvez existam relações de pai e filho também sacudido. Deixa para trás, toma a decisão de avançar nisso para frente. Vamos tentar reconstituir de maneira perfeita a nossa vida nos dias em que estivermos aqui. E vamos todos sair daqui levantando a bandeira ensanguentada do príncipe Emanuel, tomando decisão de sermos soldados de Cristo Jesus. Não soldados procrastinadores, mas soldados que ouvem e prontamente obedecem. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E agradeço por me ouvirem pacientemente. Vamos nos colocar de joelhos para fazer uma oração. Santo Deus e amado Pai que habita nos altos céus, queremos nesse momento, querido Pai, tomar a decisão de rompermos com as ligaduras desse mundo. O mundo não nos oferece nada de bom,
No mundo só existe miséria, dor, sofrimento, falta de paz. E queremos estar ao teu lado, querido Pai. Por isso que te rogamos nesse momento, rompa todas as ligaduras que nos prendem ao mundo e conecte-nos somente a Ti. O Senhor possa ser com cada pessoa aqui presente e dar uma noite de repouso e um doce sono. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. IAG, juntos avançaremos.